calouros, sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula de traumatologia forense. Essa aula é o encerramento do nosso conteúdo e eu tenho um recado para te dar. Como já é clássico, se por algum motivo você perdeu as aulas anteriores, saiba que elas irão sair do ar. Por isso, aproveite para assistir às aulas, pegar o conteúdo, resumos, porque em breve não vai mais ter como você ter acesso a todo esse acervo de conhecimento que eu estou passando aqui. Bom, na aula passada nós fizemos praticamente uma imersão por lesões por PAF, que é os projéteis de arma de fogo. Entramos de leve na balística forense e eu mostrei na prática lesões como a orla de enxugo, zona de tatuagem, zona de esfumaçamento. Falei das falsas zonas que podem aparecer devido a situações extraordinárias, também expondo foto de entrada e saída de projéteis que foram registrados em casos reais da traumatologia forense. Mas hoje nós falaremos da traumatologia no contexto de desastres, acidentes em massa e, claro, violência. Então vai ser um conteúdo um pouquinho diferente do conteúdo anterior, embora eu vou trazer aqui também estudos de caso, beleza? Então, calouros, o papel do traumatologista forense em situações de desastres, em situações de acidentes em massa, vai além da atuação de equipes de busca e resgate, tá? O papel do cara da traumatologia, ele é crucial para quê? Para ajudar a entender o que aconteceu durante aquele incidente, tá? Então, se as vítimas foram feridas ou mortas, como que aconteceu? Também coletar provas que podem ser usadas em uma investigação posterior. Lembra que eu falei que forense varia de fórum? Então tem um contexto investigativo, né? Então o fórum ele tem o objetivo de descobrir o que aconteceu para fins de esclarecimentos para a justiça. Por isso que tem esse termo forense, tá? Então só para recapitular e refrescar a mente de vocês. Agora, quando a gente fala de desastres, né, eventos catastróficos em massa, em termos de preparação, o traumatologista forense ele deve estar familiarizado com vários tipos de lesões que podem acontecer em diferentes cenários de desastres, tá? Então isso pode envolver o estudo de casos anteriores. Então o traumatologista, esse profissional, ele pode pegar catástrofes anteriores, como que funcionou. Teve um evento que morreu 200 pessoas, uma queda de uma aeronave. Então, através desses casos, né, mesmo se ele for recente na profissão, ele consegue ter um embasamento ali de como que ele vai lidar se posteriormente tiver também um caso desse, né, se for cair na mão dele um caso desse, tá? Então, ele entende os padrões de lesões, tá? Eles também precisam estar preparados para trabalhar em condições que a gente considera desafiadora, né? Às vezes, esse profissional ele não vai ter acesso a um laboratório completo. Então, no momento de um desastre, o traumatologista ele pode ser chamado para o local para coletar provas, para analisar os restos mortais, determinar a causa de lesões ou da morte. Então esse é um trabalho bem meticuloso, né? Ele requer um alto nível de perícia técnica, ele exige muita atenção aos detalhes. Então, a identificação das vítimas é uma tarefa bem crítica no que diz respeito a desastres, né? E aqui, mais uma vez, o traumatologista ele desempenha um papel que é fundamental. Por quê? Porque pode envolver a análise de traumas ósseos, pode envolver um pouquinho de odontologia forense também. Lembra que eu falei nas aulas passadas, né? Quando não dá para identificar uma pessoa pelos meios tradicionais, como
a papiloscopia, né? A pessoa está sem documento. Então, um dos recursos é o odontoforense e ele pode até mesmo coletar amostras aí para análise de DNA, tá? Faz parte do contexto forense também. Então, durante todo esse processo, o traumatologista ele vai trabalhar em colaboração, né, com outros profissionais, pode trabalhar junto com equipes de busca, médicos legistas, investigadores criminais, né, que são os peritos criminais, e também outros especialistas, tá? Agora vamos falar um pouquinho melhor da preparação dele para os desastres, tá? A gente vai focar especificamente na triagem do ponto de vista desse profissional, tá? Rodrigo, o que é triagem? Então, quando você vai fazer coleta sanguínea lá no posto de saúde pertinho da tua casa, não é feita uma triagem? Então, uma triagem nada mais é do que identificar antecipadamente, né, o padrão de pessoas. Então, vamos entrar um pouco mais profundamente nisso? A triagem em contextos de desastres e acidentes em massa, ele é um processo que é essencial. O objetivo principal, inicial da triagem é determinar a prioridade dos cuidados médicos para o pessoal que sobreviveu, né? E uma abordagem ali para fazer avaliação de vítimas, focando nas lesões e também nos cadáveres. Calouros, quando um desastre acontece, as vítimas geralmente elas apresentam uma variedade de lesões traumáticas. Então, fraturas, queimaduras, às vezes ferimentos penetrantes, né? Não necessariamente tiro, não é isso que eu tô falando. Tô falando, tipo, desabou um prédio. Então pode ter lá vários tipos de ferimentos diferentes, né? A pessoa pode ser esmagada, a pessoa pode ser soterrada, a pessoa pode ser perfurada, a pessoa pode ser decapitada. Então olha só quanta coisa pode acontecer por causa de um desabamento. Então, essas lesões, elas, para um traumatologista, elas não são apenas condições médicas a serem tratadas, mas elas também são muito valiosas porque pode ajudar a entender a natureza daquele desastre, tá? Então, através da análise dessas lesões, ele vai coletar evidências sobre a causa da lesão e a provável causa da morte, tá? E aí vai ter também a investigação subsequente desse desastre. Como eu disse, são vários profissionais que trabalharão em conjunto, né, para buscar solucionar aquele problema, embora não vá resgatar as pessoas, não vá ressuscitar as pessoas que foram a óbito, né? Mas aquilo precisa ser esclarecido. Então, quando a gente fala também de triagem, em situações onde há mortos, a triagem pode incluir a identificação preliminar dos corpos. Você sabia disso? Então essa tarefa, ela envolve coletar detalhes pessoais que são visíveis ali. Por exemplo, tem 30 pessoas que não foram achadas, né? Estão lá soterradas porque desabou um prédio. Então a perícia vai começar a identificar as características físicas. Essa pessoa, ela foi para lá, ela estava vestindo uma camiseta cor de vinho, né? Essa pessoa tinha uma tatuagem no pescoço, essa pessoa tinha um piercing no nariz. Então vai começar a identificação dessas características físicas, roupas, joias. Vai procurar também ter acesso à documentação dessas pessoas, se tiverem com carteira. Enfim, outras condições também podem ajudar no reconhecimento desse corpo mais tarde, tá? O objetivo aqui, nessa parte, é preservar o máximo de informações possíveis antes que os corpos sejam removidos daquele local. Então, vamos dar um exemplo? Acho que melhor do que eu ficar falando é a gente dar um exemplo prático aqui, né? Vamos falar do caso icônico de catástrofe de Brumadinho. Vocês lembram do desastre que aconteceu em Brumadinho? Pois é. Então aconteceu em janeiro de 2019.
O caso de Brumadinho, acho que todo mundo ouviu falar, pelo menos, né? Saiu reportagem em tudo que é lugar. Então houve uma cobertura aí da mídia bastante forte, né? E aí foi quando uma barragem, uma barragem de rejeitos de mineração do Vale se rompeu. Então quebrou lá a barragem, liberou um fluxo de lama que, cara, destruiu a região lá de Brumadinho, devastou a região e resultou em mais de 270 mortes que foram contabilizadas, tá? A gente considera esse um dos piores desastres industriais da história do Brasil. Então, para vocês terem noção da proporção gigantesca que foi esse caso. Então, a atuação da traumatologia foi crucial para a operação de resgate e também para identificar os corpos aí das vítimas, né? Só que a complexidade desse desastre impôs ali para o pessoal desafios muito grandes. Por quê? Porque tinha um número grande de vítimas, a extensão da área afetada ali de Brumadinho foi muito grande, então teve muitos danos aí aos corpos, tá? Então vamos falar da recuperação dos corpos, dos cadáveres. Quando estourou lá a barragem, devido à força do fluxo de lama, muitos corpos foram fragmentados, né? Então, assim, a pessoa literalmente ficou só os pedacinhos, tá? E teve alguns corpos também que foram soterrados. Então, os profissionais da traumatologia, eles tiveram aquela tarefa de localizar e recuperar os restos mortais. Aí você pensa, né, num ambiente de péssimo acesso e que exige uma habilidade técnica ferrada e também equipamentos apropriados, né? Então pensa um negócio com, cara, 15 metros de lama para cima, né? Uma bagunça, fica difícil até para você transitar. Imagina saber aonde que uma pessoa está soterrada. Então ocorreu a examinação das lesões, então eles desempenharam esse papel aí de identificar, né, aquela lesão pertenceu ao quê, tá? Quando eles fizeram isso, eles também tiveram informações bastante importantes sobre o impacto da onda de lama nas vítimas, porque teve isso, foi tipo uma tsunami, né? Então vocês começam a perceber que foi um acidente industrial, vamos dizer assim, mas a empresa precisa ser responsabilizada. Então, através dos danos, né, através das lesões, através da análise das lesões dos cadáveres, a gente consegue identificar a linha de impacto. Então, essa empresa ela precisa pagar juridicamente falando por isso, porque houve uma negligência ali. Pelo menos a justiça chegou nesse contexto, né, nesse denominador comum. Então, embora o soterramento presta atenção, se você está com caderno, se você ainda não pegou caderno e caneta, esse é o momento, porque eu vou começar a passar umas informações aqui que são muito importantes. E não esquece de marcar o nosso Instagram também, já posto stories, porque vocês vão ver daqui a 1 minuto os estudos de caso. Então eu vou trazer casos de corpos que foram de fato soterrados, vou mostrar aqui para vocês como funciona a lesão por dentro, no caso de uma necrópsia, e por fora também. Então é a parte mais interessante do conteúdo, tá? Vamos lá, continuando, né? Retomando. Embora o soterramento possa ser a causa imediata da morte ali daquela pessoa, tem vários mecanismos pelos quais a vida pode ser perdida nessa situação. E é aí que o trabalho do traumatologista é essencial. Ao examinar cuidadosamente o corpo daquela vítima, calouros, a gente consegue descobrir detalhes que indicam precisamente o que levou ao óbito. Aí você vai falar assim: Rodrigo, você está falando inglês de novo comigo. Pô, você não acabou de falar que se a galera foi soterrada, o motivo do óbito não é o soterramento? Não.
calma, acompanha a minha linha de raciocínio aqui, ó. Por exemplo, se a morte, a pessoa foi soterrada, mas se a morte aconteceu, por exemplo, devido à compressão do tórax, pode haver sinais de trauma contuso. A gente já falou isso nas aulas iniciais, né? O que é um trauma contuso? Todo mundo sabe o que é um trauma contuso. Fraturas costais e danos aos pulmões ou ao coração, tá? Esses sinais eles podem ser revelados através de uma necrópsia detalhada em que o examinador vai buscar por lesões internas. Então, quando chega aquela onda de choque, aquela onda de impacto, a pessoa não necessariamente vai a óbito por causa do impacto da onda, ela foi soterrada. Então pensa assim, vai ter um peso enorme, né? A mesma coisa de eu pegar, colocar você deitadinho no asfalto e colocar o carro em cima de você. O que vai acontecer? Uma compressão no seu corpo todo, tá? Então muitas vítimas faleceram, foram a óbito devido à compressão do tórax. Então a pressão, literalmente, né? Nessa imagem que vocês vão ver aqui, nós temos exatamente esse caso de compressão torácica por soterramento, tá? Então, a compressão, explicando de uma maneira mais técnica agora, a compressão torácica, vocês estão acompanhando aí na imagem, né? Por soterramento, ela é um fenômeno que acontece quando uma pessoa, um indivíduo, é soterrado sob uma quantidade significativa de material. Pode ser terra, pode ser lama, né, que foi o caso de Brumadinho. E aí essa pressão exercida sobre o tórax impede a nossa expansão normal dos pulmões. Então, olha só que coisa! A pessoa vai a óbito por asfixia. Então, olha a importância da gente analisar essas lesões. A nossa caixa torácica, calouros, ela é projetada para ser semi-rígida, né? Então, ela permite a expansão e contração dos pulmões durante a respiração. E quando você faz isso, ó, você consegue acompanhar esse movimento da sua caixa torácica, tá? Só que quando a gente está sob uma grande pressão, que é o caso de um soterramento, a caixa torácica nossa, ela pode ser incapaz de expandir adequadamente, tá? Então isso vai resultar no quê? Numa paradinha chamada hipóxia. A hipóxia é uma condição na qual o corpo ou uma região do corpo fica privada de oxigênio. Quando o tórax é comprimido e a expansão pulmonar é restringida, a vítima ela pode inicialmente tentar respirar mais rápido ou de maneira mais superficial na tentativa de conseguir mais oxigênio. Só que conforme essa compressão continua, é a mesma coisa de você pegar uma bexiga e começar a apertar ela. Você está aplicando uma força ali. Então, essa pessoa ela vai ter essa compressão torácica, o oxigênio disponível nos pulmões dela vai diminuir e a quantidade de dióxido de carbono aumenta. E aí leva a uma condição conhecida como hipercapnia. Beleza? Então sim, o ato de respirar é uma troca gasosa, tá? Então, a hipóxia e a hipercapnia podem levar a várias complicações, perda de consciência, danos cerebrais, por isso que às vezes as pessoas são encontradas ali durante o desastre, né? E precisa ser internada, fica com sequela. E pode levar também a parada cardíaca, por isso que a pessoa morre, tá? A morte, ela pode acontecer bem rápido, dependendo do grau de compressão e também da quantidade de oxigênio inicialmente disponível para essa vítima, tá? Às vezes a pessoa foi soterrada, mas fica tipo uma bolha em volta dela, né? Às vezes você está numa sala lá quietinho e ainda tem algum oxigênio sobrando, né?
Então, a questão é que a pressão prolongada sobre o tórax pode resultar em danos físicos diretos aos órgãos, inclusive, do tórax, né? Então, a gente tem vários órgãos no nosso tórax, internamente. A gente tem o coração, a gente tem os pulmões, a gente tem as costelas, né? Que protegem, o externo também. Então, lesões como fratura de costela, contusões pulmonares, elas podem ser identificadas durante a necrópsia e fornecer evidências dessa compressão torácica. Nessa imagem que vai aparecer aqui no slide para vocês, a gente tem um exemplo desse aspecto pulmonar que eu estou falando, do mesmo cadáver que eu mostrei na imagem anterior. Tá bom? Lembrando mais uma vez que a autoria dessas imagens é do professor Maltos. Muito obrigado, Maltos. Você é incrível, cara. Faz uma contribuição imensa aí para a comunidade forense. Então vocês conseguem ver o aspecto do pulmão nessa imagem? Pois é, sofreu esse cadáver aí, né? As duas fotos é do mesmo cadáver, a anterior e essa. Então causou uma compressão torácica, tá? Só que, além de tudo isso que eu estou mostrando aí nas imagens, nesse mesmo caso, a gente ainda teve uma condição muito rara que se chama blowout, tá? Rodrigo, o que é blowout? Blowout é uma condição muito rara e, lógico, geralmente é fatal e acontece em casos justamente de soterramento, tá? Particularmente aqueles que envolvem pressões extremas. Então, o blowout ele é conhecido como explosão do globo ocular. O que é o globo ocular? Seus olhos, né? Então, pode ser chamado também de prolapso do conteúdo ocular. Esse fenômeno ele acontece quando a pressão externa é tão intensa, é tão grande, que ela supera a pressão interna do crânio. Em circunstâncias normais, a pressão intracraniana ela é equilibrada e o nosso crânio e as estruturas dele, incluindo os olhos, eles são projetados para resistir a uma pressão considerável, tá? Eu estou falando projetado não de projetar para fora, estou falando que ele é projetado para aguentar pressão, tá? Então, só que quando essa pressão externa é excessiva, então quando tem alguma coisa esmagando a pessoa, que é o caso de um soterramento, essa resistência ela acaba sendo superada, tá? Então qual que é o resultado? O resultado é que o globo ocular, que é relativamente menos protegido do que o cérebro, né? Porque se você olhar a foto de um crânio, você vai ver que a gente tem um vão aqui, né? Justamente para conseguir enxergar. Então é uma área menos protegida do que os nossos ossos circundantes, né? Então, isso é empurrado para fora. O olho sai da sua órbita, né? Então, isso vai resultar no quê? No deslocamento do olho para dentro do crânio, especificamente para a fossa cerebral aí da pessoa, tá? Dá uma olhada nessa imagem. Olha aí, vocês estão vendo que tem as setinhas indicando exatamente, né? Dá para ver o nervo óptico nessa imagem. Então, o esquerdo e o direito. O direito está praticamente intacto, então quer dizer que houve uma pressão mais excessiva do lado esquerdo. Então, é por isso que ele foi projetado para dentro, tá? Na necrópsia, a presença desse blowout do globo ocular é indicativo de uma pressão externa alta, consistente com o soterramento. Então a evidência desse fenômeno ela vai ser crucial na identificação da causa da morte, tá? Então, como eu disse, não é porque a pessoa foi soterrada que a causa da morte é o soterramento. Então tem que ver, né, se realmente foi aquilo. Então a gente vai falar de outras possibilidades também de óbito, de morte, mediante um soterramento. Eu vou abrir um pouquinho a cabeça de vocês aqui, tá? Não literalmente falando. Calouros,
Importante também ressaltar que o globo ocular, ele fica assim, só que geralmente vem outras lesões, né? Fratura no crânio, às vezes o crânio quebra, estoura, dano cerebral. Então, essa pressão é necessária para causar esse blowout aí do globo ocular, é suficiente na maioria das vezes para causar a morte de uma vez, né? Independente das outras lesões aí que possam estar presentes nesse cadáver. Agora, olha só, a compressão física, presta atenção nisso que eu vou falar, a compressão física e a asfixia, elas estão associadas, vocês sabiam? Elas são as principais causas de óbito nesse tipo de cenário. Por exemplo, quando uma pessoa é soterrada, pode haver também afogamento. Então, o afogamento ele pode surgir como uma consequência secundária em determinados casos. Nessa circunstância específica, a pessoa ela pode ficar embaixo daquela lama, né? Ou água também, às vezes é água com lama, e a pessoa sofre esse quadro, ela é levada ao quadro de afogamento, beleza? Então, aqui eu vou pautar para vocês algumas características que podem ser observadas no caso de afogamento de um soterramento, tá? Primeiro, espuma pulmonar. Um dos sinais mais comuns de afogamento é a presença de espuma branca ou rosa, né? Pode ser rosada também nos pulmões e nas vias aéreas, tá? Então, por quê? Porque isso é causado pela mistura de ar e água, tá? Sabe aquele potinho que criança... Eu nem sei o nome daquilo, que criança faz bolha. Você coloca um pouquinho de detergente, chacoalha, quando você olha não tem um monte de espuma? Pois é, aquilo é uma reação que acontece por causa do ar, tá? Então, ar e água, beleza? Lógico que tem a substância química aí do detergente também, mas enfim, só para que faz a espuma. Mas naturalmente para fazer essa espuma basta ar e água. E geralmente essa espuma é encontrada na boca ou também nas narinas da vítima e pode ser vista aí nas necrópsias, né? Pode ser identificada nos brônquios também. Então aqui nós temos um exemplo de estudo de caso onde essa espuma foi localizada nas vias aéreas. Vocês estão conseguindo ver? Dá para identificar com clareza, né? Percebem? Se é uma pessoa que não tem um nível de conhecimento com relação às lesões, pode olhar e falar é algum tipo de fluido corporal, né? Pode ser, sei lá, catarro, né? Mas quando a gente fala de traumatologia, não, esses caras, eles têm esse tipo de conhecimento, tá? Então, na imagem aí a gente consegue identificar perfeitamente aonde que elas estão, na via respiratória. E nessa outra imagem que está aparecendo aí, a gente já consegue ver também de forma muito nítida na região da boca e nariz aí dessa vítima, tá? No caso de afogamento por soterramento, calouro, pode acontecer uma outra coisa que se chama hiperinflação pulmonar, beleza? E não tem nada a ver com dinheiro, tá? A hiperinflação pulmonar é um fenômeno que a gente observa frequentemente nos casos aí de afogamento, está relacionado com o que a gente chama de reflexo do último suspiro. Então, esse é um mecanismo que é um reflexo do corpo, tá? Que acontece quando a pessoa está numa situação de asfixia durante um afogamento. Então, essa vítima ela tenta desesperadamente puxar o ar dos pulmões. Então, ela fica... né? Então, isso leva a uma hiperinflação dos pulmões. No caso de uma necrópsia, os pulmões hiperinsuflados, eles podem ser percebidos, né? Só de você bater o olho. Então ele tem uma aparência, ele tem um volume, um aumento de volume ali. Você bate o olho e você fala, nossa, está muito maior. Então quer dizer que houve esse processo, tá?
É lógico, quando a gente fala do pulmão, desse tipo de caso de hiperinflação, ele, além de ocupar mais espaço, ele pressiona outros órgãos, né? Então ele fica pressionando ali a cavidade torácica. Ele pode ter uma textura mais macia ao toque por causa do ar, e quando seccionados eles revelam ali grandes espaços aéreos, tá? Então é a mesma coisa de você pegar um pedaço de carne e pegar aquele aparelhinho de encher pneu, sabe? Você espeta lá e mete ar dentro. Daí você vai fazer um corte e aí aquilo revela esses espaços aéreos, né? Então isso que é seccionar, tá? Então nada mais é do que praticamente fazer uma dissecação, perfeito? Então pode ser que o acúmulo de ar dentro dessas camadas do tecido que revestem os pulmões também possam ser identificadas microscopicamente, né, durante a necrópsia. Às vezes quer mandar para um laboratório para realmente confirmar, enfim. Então sempre tem um laboratório que vai fazer a análise dessa coleta de material biológico, tá? Então, agora, falando em coleta, inclusive, a gente vai falar sobre a coleta de evidências. Então, a coleta de evidências, ela é um ponto de partida para literalmente, desde quando acontece o desastre, tem que fazer essa coleta de evidências para entender o que aconteceu, tá? Geralmente essa coleta ela vai passar por um processo como se fosse um dossiê, vai ser tudo registrado, colocado como se fosse num livro, né? E apresentado para o tribunal, porque é sempre assim: forense, fórum, tribunal, beleza? Então é essencial que a coleta de evidências seja conduzida com o máximo de cuidado e o máximo de precisão. Para quê? Para que a integridade das evidências seja mantida, tá? Os profissionais, eles precisam garantir que os vestígios sejam recolhidos de maneira adequada, de maneira segura, minimizando a contaminação, preservando as características vitais da evidência, tá? E eu não estou falando só no caso de desastre, é que a gente entrou no assunto de desastre porque é a temática da aula. Às vezes é uma cena de crime, então vai ter que fazer o quê? Coleta de evidências, tá? Então cada fragmento pode ser crucial para entender a dinâmica daquele evento. A gente estava falando sobre as lesões, né, causadas pela onda de impacto, que foi o caso de Brumadinho. Então aquilo também é um tipo de evidência, tá? Aquilo também vai ser catalogado na hora da investigação. Então tudo isso é importante para entender a dinâmica do que rolou, tá? E determinar as causas da morte e atribuir responsabilidades legais. A indústria que estava responsável, ela precisa ser penalizada, tá? Legalmente falando. Por isso que também se fala medicina legal, tá? Existe uma responsabilidade com a justiça e ela vai pagar esse preço, tá? Sobre isso, né, sobre coleta, primeira coisa, os objetos coletados na cena do desastre não são colocados em qualquer lugar, tá? Existe uma espécie de saquinho que o profissional deposita essas provas. A gente chama isso de cápsula. Vocês estão vendo na imagem a foto dessa cápsula? Olha só, tá inscrito aí inclusive SSP/SP, Superintendência da Polícia Técnico-Científica. Então é aí que fica as evidências, e elas são lacradas. Essa cápsula é lacrada e uma vez lacrada não dá para abrir ela sem rasgar. Sem contar que o profissional que está coletando aquelas evidências, ele vai evitar ao máximo colocar as mãos naquele objeto. Então tudo é coletado com luva, tudo é coletado com pinça. Para quê? Para preservação da prova. Já pensou? Vai mandar uma evidência para o laboratório, aí chega lá no laboratório, tem a digital do perito que fez a coleta. Olha que merda, né? Então isso não pode acontecer, beleza? Então tudo isso
o profissional que vai fazer a coleta não pode expor as suas próprias digitais, as suas próprias marcas, porque isso prejudica a análise do objeto e nós chamamos isso de cadeia de custódia, tá? Só que existem várias razões pelas quais pode acontecer o que a gente chama de omissão na cadeia de custódia. Esses erros podem ter sérias implicações para a validade das evidências e o resultado de uma investigação ou processo legal, tá? Rodrigo, o perito que está fazendo a coleta pode fazer uma besteirinha sem querer? Pode fazer. Primeira besteira, pode conter erros na coleta dessas evidências, tá? Então a primeira fase da cadeia de custódia, que é a coleta de evidências, ela é crítica e muito propensa a erros. A falta de formação adequada, a pressa ou a negligência também, só que acho que não é importante, está negligenciando, tá? Tudo isso pode levar a falhas na coleta dessas evidências, contaminação das provas, perda de vestígios que podem ser relevantes. Então isso tudo pode resultar na impossibilidade de identificar corretamente uma vítima ou determinar a causa da morte, tá? Segundo ponto, pode haver falhas no registro e rotulagem dessas evidências. Então, uma vez coletadas, as evidências elas devem ser corretamente documentadas e rotuladas. Um erro nesse passo pode levar a uma confusão mais para frente, provas sendo misturadas, provas sendo mal interpretadas, beleza? Terceiro ponto, pode ter um armazenamento ou transporte inadequado dessas evidências, então elas sempre devem ser armazenadas e transportadas em condições adequadas para preservar a integridade dela. Por exemplo, amostras de tecido, elas devem ser refrigeradas para evitar a decomposição. Estou falando de tecido humano, tá? Não é tecido de roupa. Então, tem que ser refrigerado. Se as condições adequadas de armazenamento e transporte, se elas não forem mantidas, a evidência vai ser degradada, vai ser contaminada, vai tornar uma evidência inútil, que não serve para nada, tá? Quarto ponto, manipulação não autorizada. A cadeia de custódia, ela deve documentar cada pessoa que manuseia a evidência e por quê. Então, mandei para o laboratório, vai ficar registrado lá, mandei a evidência para o laboratório. O perito laboratorial Fernandinho Camargo fez a manipulação do objeto tal. Então, tudo isso é registrado, tá? Então, se houver um acesso não autorizado ou não documentado à evidência, isso vai resultar em questionamentos sobre a sua integridade, tá? Quinto ponto, registros incompletos ou incorretos. Então, a documentação precisa da cadeia de custódia completa, ela é essencial. Um registro incompleto ou impreciso, ele lança dúvidas sobre a validade da evidência, tá? Então, esses erros de cadeia de custódia podem ter implicações jurídicas muito significativas. A cadeia de custódia, ela serve como uma forma de garantia legal de que as provas foram manipuladas e preservadas corretamente desde a sua coleta até a sua apresentação no tribunal. Por isso, qualquer violação ou omissão pode questionar a integridade das provas e, consequentemente, a sua admissibilidade em tribunal. Erros na cadeia de custódia podem ter implicações jurídicas significativas, calouros. Então a cadeia de custódia ela serve como uma forma de garantia legal de que as provas foram manipuladas e preservadas corretamente desde a sua coleta até a sua apresentação em tribunal. Por isso, qualquer violação ou omissão pode questionar
a integridade das provas e, consequentemente, a sua admissibilidade em tribunal. Vamos explorar aqui algumas dessas implicações. Primeiro ponto, inadmissibilidade da prova. Se houver uma violação grave da cadeia de custódia que possa ter comprometido a integridade daquela prova, é possível que o juiz considere ela inadmissível. Não vou aceitar isso, tá? Por exemplo, se tiver dúvidas se uma amostra de tecido foi corretamente preservada, isso já pode impedir que as conclusões baseadas nessa amostra sejam descartadas no tribunal. Segundo ponto, dúvidas sobre a confiabilidade. Mesmo que a prova não seja completamente inadmissível, falhas na cadeia de custódia podem lançar dúvidas sobre a sua confiabilidade, né? A defesa em tribunal, ela pode usar essas falhas para questionar a qualidade da investigação e a precisão dos resultados, o que pode influenciar totalmente o julgamento do júri, né? A gente vê isso geralmente em casos, né, de violação à mulher de forma sexual, e aí eles fazem a coleta do sêmen para mandar para o laboratório. Então tem que ser uma prova muito bem fundamentada para que a defesa daquele indivíduo não use aquela fraqueza em prol do júri, né, de ficar ao lado deles. Terceiro ponto, impacto na convicção ou absolvição. No contexto criminal, falhas na cadeia de custódia podem levar à absolvição de um suspeito se a prova forense chave for considerada inadmissível. Quarto ponto, danos à reputação profissional. Além das implicações legais, erros na cadeia de custódia pode ter um impacto na reputação desses profissionais envolvidos. Então isso pode levar a consequências profissionais, perda de credibilidade e até ações disciplinares ou até ações judiciais. Agora, como juiz, lidar com falhas na cadeia de custódia exige prudência, uma compreensão clara do direito e uma avaliação meticulosa da evidência e dos procedimentos seguidos. Então aqui estão alguns passos que um juiz poderia tomar ao enfrentar essa situação. Dá uma olhada. Primeiro, avaliação cuidadosa. Então o juiz ele deve analisar cuidadosamente o relatório da cadeia de custódia para identificar onde e como a violação aconteceu. Isso pode envolver a revisão de documentos, a escuta de testemunhos, tá? E a consulta também de peritos forenses ou jurídicos. Segundo ponto, consulta as partes. O juiz pode convocar as partes para discutir sobre a violação. Isso pode permitir que a acusação explique as circunstâncias e também, calouros, forneça justificativas, enquanto a defesa vai ter a oportunidade de contestar a validade daquela evidência. Terceiro ponto, audiência de supressão. Se a defesa argumentar que a violação da cadeia de custódia torna a evidência inadmissível, o juiz pode convocar uma audiência de supressão. Nessa audiência, as partes apresentam os argumentos, apresentam as evidências para suportar a sua posição, e aí sim o juiz vai decidir se a evidência deve ou não ser suprimida. Quarto ponto, decisão judicial. Dependendo do grau da violação e do impacto na integridade da evidência, o juiz pode decidir pela inadmissibilidade da prova, ou ele pode permitir que ela seja admitida com um peso devido, levando em consideração a violação na avaliação da credibilidade da prova, tá? E o quinto ponto, que é orientação e sanções.
Em caso de violações graves ou recorrentes, ou seja, acontece mais de uma vez, pode ser com o mesmo profissional da perícia forense, por exemplo, o juiz ele pode fornecer uma orientação às partes sobre como evitar tais erros no futuro. Em alguns casos ele pode impor também sanções, tá? Punições em cima desses profissionais. As sanções elas podem variar desde a repreensão dos responsáveis até, em casos mais graves, ações disciplinares. Bom, calouros, com isso nós encerramos o nosso conteúdo de traumatologia forense, onde nós conseguimos abordar dentro dessa aula as questões práticas das lesões em conjunto com essa parte de fórum, com a parte jurídica, entendendo que todas as evidências são unidas em prol da justiça. Então, deixo aqui o meu mais sincero agradecimento por você ter acompanhado essa temporada de 4 aulas. Foi incrível estar com você aqui. Mais uma vez, obrigado por você ter destinado o seu tempo para estudar. Isso vai fazer muita diferença no seu futuro, eu tenho certeza disso. Por isso que a gente desenvolve esse trabalho, calouro. Forte abraço e até lá.